A gente está de volta para contar agora a história da Jaciara, uma mulher que durante 8 anos tentou ser mãe. E no começo desse ano, ela perdeu o marido para a Covid. O que era luto deu lugar à determinação. E o sonho que parecia ter chegado ao fim se realizou de um jeito que ninguém esperava. Jaciara e Arthur estavam casados havia 12 anos e tentavam a todo custo engravidar. Era o nosso maior sonho, ser pais. Em setembro passado, o sonho foi finalmente realizado, em dose tripla. E o nascimento da Maitê, do Arthur e do Murilo, em Muriaé, no interior de Minas, é fruto de uma força-tarefa surpreendente entre a justiça, a ciência e o imponderável que só a natureza é capaz de trazer. Depois de 8 anos esperando que os filhos viessem naturalmente, o casal decidiu buscar a fertilização in vitro. Só que o procedimento para eles era caro demais. Comecei a pesquisar na internet e eu vi muitos casos de pessoas que entraram na justiça contra o plano de saúde e que conseguiram, né, o custeio do plano. Então, nós conseguimos judicialmente a cobertura integral do tratamento de fertilização in vitro, incluindo as taxas que são cobradas referentes ao congelamento, descongelamento de embriões, taxas de manutenção. Foi uma longa jornada. Primeiro tratamento comigo em 2016, depois ela fez um novo tratamento em 2018, 2 fertilizações in vitro sem sucesso, e nós fizemos mais 2 fertilizações in vitro em 2019, também sem sucesso. É um processo muito doloroso, né? Muito sofrimento, tanto psicológico quanto fisicamente, né? Foi aí que o Arthur me pediu que eu tentasse mais uma vez. E essa é a última. No processo de fertilização in vitro, o tempo é contado. Na primeira etapa, os ovários da mulher são estimulados para produzirem a maior quantidade possível de óvulos no mesmo mês. Depois, esses óvulos são coletados. Os óvulos são selecionados e fecundados pelos espermatozoides. Em seguida, colocados numa incubadora, onde ficam por até 6 dias, enquanto as células se multiplicam. Só depois, os embriões podem ser congelados. Os embriões ficam guardados em recipientes de nitrogênio líquido até o momento certo de serem implantados no útero. Em dezembro de 2020, lá estavam Arthur e Jaciara para repetir o procedimento, mas também não deu certo. Eu fiz o procedimento dia 8 de dezembro e quando foi dia 11, nós testamos positivo para o Covid. O Arthur começou a sentir falta de ar, né? E numa consulta, o médico fez uma tomografia, né, e recomendou que ele ficasse internado. O Arthur só veio a piorar e quando tinha 15 dias, ele teve que ser entubado. Mas aí ele falou pra mim assim, amor, eu quero ser entubado, porque a falta de ar que eu tô sentindo é muito grande. Mas aí eu falei pra ele assim, mas eu quero, porque eu tenho muito medo de você não voltar. Ele falou assim, mas eu te prometo que eu vou voltar. Depois de um mês internado, Arthur, de 38 anos, não resistiu às complicações causadas pela Covid. A pior coisa da minha vida. Tive a sensação que eu estava enterrando, né, o amor da minha vida. O nosso sonho, o nosso maior sonho de sermos pais. Dias depois, Jaciara se lembrou que ainda tinha embriões congelados no processo de fertilização e decidiu que lutaria pelo sonho de ser mãe. Só que eu não sabia se eu podia fazer isso legalmente, né? O documento que permitiu que Jaciara implantasse os embriões é este daqui, termo de consentimento livre e esclarecido. Ele faz parte dos protocolos de fertilização, é registrado em cartório e aqui Arthur e Jaciara declararam que no caso da morte de um deles, quem estivesse vivo decidiria quanto ao futuro dos embriões congelados. É o documento hábil, né, utilizado já no meio médico e também previsto em lei, que autoriza, né, de forma expressa qual o destino ali do material biológico criopreservado, que são os embriões, em caso de falecimento de um dos cônjuges. O mais interessante, Ana, foi que a gente colocou 2 embriões no útero da
da Jaciara. E depois do beta-HCG, do teste de gravidez, ela foi fazer o ultrassom para ver os bebês. E um tinha se dividido em 2, que é uma situação super rara. Acontece em menos de 1% dos casos de transferência de embrião na fertilização in vitro. No início, eu sentia ao mesmo tempo que eu estava feliz, né? Eu sentia, assim, às vezes, né, culpado por Arthur não estar aqui, vivendo isso tudo que ele lutou junto comigo, sabe? Arthur, Maitê e Murilo nasceram no dia 22 de setembro, quase 2 meses antes do previsto, com a ajuda de uma pediatra que é também mãe de trigêmeos. Foi um clima super emocionante, primeiramente pela história dela, então pela tudo que ela construiu durante essa gestação, pela fortaleza que ela foi, né, pela ausência do marido. E foi uma emoção muito grande também por mim, por ter vivenciado a minha história de mãe de trigêmeos. E aí foi a primeira vez que eu entrei na sala depois do nascimento dos meus filhos. 20 dias depois, mãe e filhos voltaram para casa. Foi a melhor coisa da minha vida. Eu falei que meu maior sonho é quando eu chegasse em casa, colocar cada um no seu bercinho e agradecer a Deus por essa bênção. Jaciara olha para seus trigêmeos com uma certeza. Eu vejo ele. Ele renasceu nos nossos filhos. Eu vou contar para eles o quanto que eles foram desejados, esperados e amados por esse pai. Então, assim, eles vão sentir esse amor, porque eu vou contar da forma mais singela, mais doce que eu puder. Ele nunca vai ser esquecido.